Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre a abordagem psicofarmacoterápica. O enfoque que nós vamos dar vai ser em relação ao clínico geral. Vocês, estudantes de medicina, teriam alguns conceitos fundamentais para a gente conhecer. Meu nome é Mário Juruena, eu sou professor do Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e coordeno o programa de ensino e estresse, trauma e doença afetiva do HC, dessa mesma faculdade. A gente tem formação na área de psicoterapia cognitiva, mestrado em neurociência na Holanda, na Unifesp, e doutorado em Londres. E agora retorno a Londres para trabalhar no King's College com o fellow da Academia de Ciências Médicas Britânicas e da Royal Society. Meus e-mails para contato, qualquer dúvida que vocês tiverem, eles estão aqui. Vocês entrem em contato para esclarecer possíveis dúvidas que surjam dessa aula psicofarmacoterapia para o clínico geral. É fundamental a gente ter claro de que as doenças mentais, elas existem, né? Então a gente pode dizer que hoje os chamados transtornos mentais já começam a ter uma caracterização como doença. E para tratar esses quadros, ao longo da história da medicina, a gente viu que as abordagens psicofarmacoterápicas são eficazes, melhoram os quadros psiquiátricos, e sem dúvida que para isso a gente também tem que ter uma indicação. A gente não pode medicar um paciente somente para medicar os seus sintomas, medicar as suas situações. É importante a gente chegar no que a gente chama de diagnóstico. Inclusive, essa disciplina, esse curso tem se fundamentado na questão do diagnóstico, né? E o diagnóstico é fundamental para podermos indicar um fármaco de uma maneira adequada, né? Prevenir também consequências da indicação que esse fármaco possa vir a ter do ponto de vista de interação farmacológica e jamais medicar problemas, né? Nós não vamos medicar uma pessoa porque ela é torcedora de um time que não ganha um título há muitos anos, né? Ou porque a pessoa foi mal numa prova, ou porque a pessoa está tendo alguma perda afetiva recente que possa ser resolvida. Então, medicar problemas é errado. É você partir de uma situação onde você não chega num diagnóstico e acaba instituindo uma abordagem psicofarmacoterápica que certamente não vai ser eficaz e vai trazer problemas. Uma coisa importante para a gente resgatar um pouquinho é a história da psicofarmacoterapia. Tá? É importante a gente ter claro de que as primeiras medicações que foram usadas, e relativamente recente, vocês veem que o primeiro antipsicótico, a clorpromazina, foi iniciada nos anos 50, em Paris. Em 1952 se iniciou o uso da clorpromazina. Inicialmente ela era proposta como um antihistamínico, né? E aí se viu que era sedativo, que tirava os pacientes dos quadros confusionais, sendo um fenotiazínico que foi descoberto por acaso como antipsicótico. O próprio lítio, que ainda é talvez uma das melhores medicações para tratar os quadros maníacos, nos quadros bipolares, a gente vê claramente que ele também foi descoberto ao acaso e acabou sendo utilizado no final da década de 40, início dos anos 50, inicialmente por australianos, depois na Europa, mostrando que ele diminuía os comportamentos eufóricos, maníacos, os comportamentos grandiosos de pacientes atualmente chamados de bipolares. O primeiro antidepressivo a ser usado, na realidade, era um tuberculostático, a iproniazida, tuberculostático desenvolvido nos anos 50. Não se sabia que era um inibidor da monoaminoxidase e que com isso melhorou muito o humor de pacientes em sanatórios para pacientes tuberculosos. Melhorava o humor, o ânimo, a disposição, melhorava o apetite, né? E se viu que a iproniazida até nem era um tão bom tuberculostático, mas ficou como sendo o primeiro antidepressivo, o primeiro inibidor da MAO a ser usado na década de 50. Nós tínhamos alguns fármacos usados nas crises convulsivas, como os fenobarbitais, né, que acabaram sendo proscritos aos poucos e substituídos pelos chamados tranquilizantes menores, que teriam um menor risco de overdose, como os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos foram introduzidos nos anos 60
com medicamentos para ansiedade, tiveram um boom, hoje são realmente blockbusters da indústria farmacêutica. Eles não são tão inocentes, eles trazem prejuízos usados a longo prazo, né, prejuízos que podem trazer dependência, que podem trazer perdas cognitivas importantes, tolerância, precisando de doses mais altas para terem o mesmo efeito, mas em usos pontuais, com o diagnóstico, como a gente disse, com a indicação, eles têm uma eficácia bem significativa. Como eu disse, foi nos anos 50 que a gente vai ter essa revolução da psicofarmacoterapia. Vocês veem aqui, por exemplo, os residentes em hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos até os anos 50, né? Chegava a quase 600 mil pacientes. Tem um filme dessa época, A Ilha do Medo, né, com os atores Leonardo DiCaprio, que mostra claramente a tentativa de abordagens novas em hospitais, sanatórios, manicômios judiciais para pacientes psiquiátricos naquela época, né, que nós não tínhamos ainda feito a revolução dos psicofármacos. Quando surgem os psicofármacos, principalmente os antipsicóticos, nos anos 50, nós vamos ter um decréscimo significativo no número de pacientes que habitavam e moravam nesses sanatórios, desses hospícios, né? E esses pacientes acabam sendo reintegrados na sua comunidade, eles continuam precisando de tratamento, tá? Não adianta só fechar os hospitais psiquiátricos e não abrir uma rede de ambulatórios, de centro de atenções psicossociais, de hospitais dias, de internações em hospitais gerais, que dê conta da demanda enorme de pacientes com doença mental. Infelizmente é o que acontece no nosso país. A gente fechou leitos psiquiátricos, que também não tinham, às vezes, as melhores condições, mas não substituiu eles por uma rede de atenção psiquiátrica, psicossocial para esses pacientes, e nossos pacientes hoje estão carentes de atendimento na maioria dos centros urbanos. Mas nos anos 50, em todos os países do mundo para cá, nos anos 60, principalmente no Brasil, a gente acabou tendo uma revolução psicofarmacoterápica que avançou a reinserção social desses pacientes que viviam confinados nos hospitais psiquiátricos. A ideia dessa aula de hoje é trazer princípios gerais para vocês. A gente não vai se aprofundar em nenhum momento em fármacos que vocês devem estudar especificamente mais na frente do curso, mas na realidade a gente vai tentar trazer para vocês os conceitos gerais de um bom prescritor, uma pessoa que use com critérios psicofármacos. E sem dúvida que um dos primeiros conceitos que a gente tem que reforçar é a questão da medicina baseada em evidências. Nós temos que ter a melhor conduta clínica possível para esses pacientes, né? Eles estão num sofrimento emocional muito grande, isso afeta as suas vidas, as das suas famílias. Então é importante que a gente use os conceitos com evidências, né? Usar conceitos que venham da indústria farmacêutica sem comprovação clínica, que não tenham estudos controlados, randomizados, duplo cego, que não comparem a eficácia de novos fármacos e efetividade com os fármacos já em uso, né? Então a gente não pode também substituir essas informações, às vezes com interesses econômicos, por informações que tenham realmente evidências. E ao mesmo tempo a gente deve usar essas evidências integradas à nossa prática clínica. Tá? Então não poder dissociar o que você aprende com o paciente na sua experiência clínica das evidências que estão na literatura, né? Então isso é bem importante, integrar as evidências, e aos poucos vocês vão tendo também possibilidade de desenvolverem a sua experiência clínica para poder escolher os melhores fármacos. Mas sem dúvida que o Stahl, já nos anos 2000, ele traz um conceito que é aquele conceito de um psicofarmacologista efetivo. Esses são conceitos que eu gostaria de passar para vocês, quer dizer, são 7 itens que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles é iniciar com o fim em mente. Vocês estão vendo aqui um diagrama onde, por exemplo, uma pessoa está com uma depressão lá no fundo do poço, grau 10. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem coordenado programas de depressão aqui no HC, em vários outros serviços, onde a gente tem visto de que muitos dos pacientes depressivos têm uma resposta significativa, ou seja, melhoram mais que 50% com o início de tratamento. Isso caracteriza o paciente responsivo ao tratamento, melhorar mais que 50%.
Com o tempo de tratamento e com as doses adequadas, esses pacientes podem entrar no que a gente chama de remissão do quadro depressivo. Tá? Eles podem ter algumas recaídas nesse processo de recuperação entre a resposta e a remissão ao tratamento, né, que não é usar medicamentos por um curto espaço de tempo. Né? Na maioria das vezes, quadros moderados a graves vão precisar de tratamentos a médio e longo prazo. E nesse sentido, a gente vai ter, sem dúvida, a possibilidade de poder levar uma grande parcela de pacientes depressivos à remissão, né? E prevenir futuras recaídas que eles venham a ter. Se elas ocorrerem, geralmente elas vão ser em grau menor do que eram anteriormente. Por outro lado, alguns outros quadros, como transtorno obsessivo compulsivo, as esquizofrenias, nós vamos ter uma resposta, às vezes, pior do que comparando com alguns quadros de ansiedade, com alguns quadros de depressão. Né? Então, você tem que saber de onde você está saindo com o paciente, o diagnóstico que você tem, e aonde que esse paciente realmente pode chegar com o tratamento que você está propondo para ele. É um planejamento terapêutico que deve ser feito inicialmente a partir do diagnóstico e da proposta terapêutica de cada paciente. Isso é individual também. Uma outra questão importante que é fundamental a gente ter claro é de que aquela questão da monoterapia, na maioria das psicopatologias, não é a prática normal. Em geral, os pacientes não vão responder a uma droga só. Nós não temos só serotonina ou noradrenalina no nosso sistema nervoso central. Nós temos em torno de 300 neurotransmissores que estão interagindo, estão levando ao equilíbrio do estado mental. Você usar um fármaco que se diz seletivo, que na realidade ele não é tão seletivo assim, né? Ele geralmente não vai resolver o problema desse paciente a médio prazo. Talvez resolva na hora, melhore, tenha a resposta, mas a remissão muitas vezes você vai precisar combinar, associar drogas com perfil diferente. E aí começa a entrar a questão do especialista. Né? Uma outra questão importante que Stahl traz é modelar o que você vê. Quer dizer, você está vendo um paciente pela primeira vez, você vai ter que estar se atualizando sobre aquele problema do paciente de maneira contínua. A nossa área das neurociências, da neuropsiquiatria, na psicofarmacoterapia, é uma das áreas que tem maior explosão de conhecimento nos últimos anos dentro da área da medicina. Então, é necessário que você busque sempre a atualização contínua. E, ao mesmo tempo, essa atualização não pode ser tendenciosa. Ela tem que estar baseada em evidências, como a gente já falou. Você ter os resultados relevantes, se fundamentar e estar sempre se atualizando por livros, artigos científicos. O Centro Cochrane, que é um centro britânico de atualização de evidências científicas sobre fármacos, traz conceitos bem interessantes para a gente poder estar realmente buscando as evidências mais recentes sobre as melhores abordagens terapêuticas nesses casos. William Osler, que foi o fundador da residência médica nos Estados Unidos, ele traz um conceito bem interessante, que é surpreendente como, com tão pouca leitura, um médico consegue clinicar. Mas também não é surpreendente o quanto ele faz mal. Quer dizer, você vai ver que vai ter colegas que nunca mais buscaram atualização depois da graduação, e eles conseguem manter uma clínica razoável num sistema de saúde caótico como é o brasileiro. Mas sem dúvida que eles poderiam, se atualizassem periodicamente, fazer um benefício, trazer um benefício muito maior para o paciente, que sem dúvida perde oportunidade de manter a sua saúde ou recuperá-la se tivesse um médico atualizado para tratar esses quadros. Né? Então, é importante que você também coloque em primeiro lugar as coisas prioritárias, quer dizer, do ponto de vista de psicofármaco, muitos fármacos não vão funcionar no início. São fármacos que levam tempo para mudar as conexões neuronais, para mudar a sinapse, mudar toda a cascata de neurotransmissão. Então, é necessário de que um tempo de uso dessas medicações em doses progressivas, muitas vezes, você fazer uma titulação para poder atingir as doses mais eficazes, porque no início, com exceção dos benzodiazepínicos, os pacientes que usam antidepressivos, antipsicóticos, antimaníacos, estabilizadores do humor, só vão apresentar efeitos adversos daquelas medicações. Eles vão chegar para vocês com queixas de depressão, de ansiedade, sintomas psicóticos, sintomas eufóricos, maníacos, e você vai iniciar com esses fármacos,
e eles vão continuar com esses sintomas, a maioria das vezes, e ainda vão ter efeitos adversos. Sistema nervoso autônomo, colinérgicos, mal-estar digestivo, dores de cabeça. E aí que entra a questão de você conseguir vincular com esses pacientes para que eles não abandonem o tratamento. Bom, outra questão importante, fundamental que nós temos é a questão de que muitos pacientes, por exemplo, na depressão, vão ser resistentes ao tratamento. E aí você vai ver é que o colega estava usando subdoses do medicamento. Então, às vezes, por questões que a gente estava falando dos efeitos adversos, os colegas acabam, de alguma maneira, usando doses mais baixas e mantêm o paciente naquela dose baixa, que não dá grandes efeitos adversos, mas também não tem eficácia terapêutica significativa. Então, você poder ajustar a dose na dose terapêutica para aquele quadro, para aquele diagnóstico, para aquele paciente, para aquele índice de massa corporal que ele apresenta, as respostas aumentam em mais de 50% nesses casos de ajuste de dose. A outra questão é o tempo de tratamento que os pacientes recebem. Cada vez mais no sistema de saúde, até mesmo nos convênios, os pacientes acabam vindo com um espaço de tempo muito prolongado, e isso, sem dúvida, traz um prejuízo para os pacientes. Então, a gente vê claramente que os pacientes acabam não respondendo ao tratamento por um período curto, precisaria de um período maior, 6 semanas, às vezes até 8 semanas, pelo menos um mês de tratamento, e em doses adequadas. Quando isso não ocorre, a gente tem uma resistência ao tratamento. Então, você ajustar a dose, ajustar o tempo de tratamento, você consegue, sem dúvida, atingir um tratamento mais adequado, manejando os efeitos adversos que esses pacientes apresentam no início. Então, manejar efeito adverso, poder colocar para o paciente que os sintomas que ele sente no início, que são consequências do ajuste da dose ao organismo, os efeitos que ele vai apresentar, tendem, na maioria das vezes, a desaparecer depois das 2 primeiras semanas de tratamento. Depois disso, você vai ter que manejar esses efeitos adversos com o uso de outro medicamento, se não houver uma melhora, com ajuste de doses. Então, existe uma série de estratégias que você pode manter a aderência do paciente em função da presença ou da diminuição dos efeitos adversos que ele apresentar no início do tratamento. Então, uma outra coisa importante que o Stahl coloca é a questão da aderência. Então, você tem que manter o paciente usando a medicação. A medicação não é para ser usada por 15 dias ou um mês. Não é uma antibiótico terapia que você vai fazer por um período. Então, é um medicamento que vai ser usado a médio e longo prazo, como os antihipertensivos, como os anticonvulsivantes, como fármacos que você vai usar em quadros crônicos, porque as doenças psiquiátricas são doenças crônicas. Então, você tem que manter a aderência do paciente a médio e longo prazo. Esses efeitos adversos que ele vai ter, então, vão ter que ser manejados na relação médico-paciente. Então, uma aliança terapêutica, uma abordagem, você podendo perceber a dificuldade que é para ele manter o uso da medicação, o não esquecimento da medicação, o uso de estratégias como o familiar ajudando, caixinhas de medicamento que vão estar distribuídas ao longo da semana para evitar os esquecimentos, uma série de estratégias que você pode colocar para o paciente para que ele participe do tratamento, diminua os lapsos de uso da medicação, veja a medicação, apesar de alguns efeitos adversos, como fundamental na sua vida, e ele aceite participar desse processo terapêutico. Porque se ele não quiser tomar os remédios, é muito complexo a gente manter pacientes em aderência ao tratamento. Você tem que ganhar o paciente, mostrar o benefício da medicação para ele, e valorizar a importância de manter o tratamento. A outra questão que nós, psiquiatras, temos, e médicos em geral devem ter também, é a questão de ser proativo. Você tinha um diagnóstico inicial de um paciente, por exemplo, que tinha um quadro depressivo. Aí você prescreveu antidepressivo para esse paciente. Ele saiu do desânimo, saiu da tristeza, melhorou a qualidade do sono, do apetite, concentração, memória, tirou as ideias de que a vida não vale a pena. Só que disso ele não ficou estável, normal, ele ficou eufórico. Começou a ter gastos compulsivos, começou a ter aceleração do pensamento, fuga de ideias.
ideias grandiosas, agitação psicomotora. Então, aquele diagnóstico inicial que você tinha de uma depressão unipolar passa a ser que ele tivesse uma depressão bipolar e com o uso do antidepressivo teve o que a gente chama de uma virada eufórica, uma virada maníaca, caracterizando uma depressão bipolar. Então você refaz o seu diagnóstico e propõe para ele que ele precisaria usar também o estabilizador do humor, e provavelmente aquele antidepressivo não seria o mais indicado. Outra coisa importante na questão de ser proativo é você antecipar para o paciente os efeitos adversos que ele vai ter. As bulas, elas são um filme de terror, na maioria das vezes, para os pacientes. Então, você antecipar efeitos adversos. Olha, você pode ganhar peso, você pode ter constipação, você pode ter cefaleia no início do tratamento. Isso, ao antecipar esses efeitos adversos, aumenta a adesão ao tratamento. Levantamento de episódios, tratamentos pregressos, sem dúvida que vão ajudar bastante, você poder ver a história anterior do paciente, o que ele respondeu, que tipo de efeito adverso que ele já teve, qual o remédio que ele teve uma eficácia, uma melhor tolerância, tolerabilidade, também vai ajudar bastante. A outra questão é a psicoeducação. Nós temos uma linha de pesquisa que tem trabalhado especificamente com a psicoeducação do paciente e do familiar. Quer dizer, é importante você educar o paciente sobre a doença que ele tem. Ele tem que conhecer o seu quadro. Ele tem que, se possível, participar de grupos, associações de pacientes que também têm o mesmo quadro. Os familiares devem participar disso, se interessarem, lerem, conhecerem sobre isso. Nós, instituições de ensino, instituições de saúde, devemos fornecer material para esses pacientes, esses familiares, desestigmatizarem os quadros que têm, se tranquilizarem e poderem aderir melhor ao tratamento. Então, tudo isso é fundamental. Um outro autor traz conceitos complementares a esse que nós estamos vendo, que é o Jennicke, é um americano da Escola de Psicofarmacoterapia de Chicago. Eles trazem uma história bem interessante sobre a questão do diagnóstico. Aquilo que eu reforcei para vocês, não dá para prescrever um remédio sem diagnóstico. Nós vamos entrar na medicação das emoções, dos sintomas, e isso é muito questionável, principalmente do ponto de vista de saúde coletiva, a gente poder ter inicialmente um diagnóstico e também, como eu disse, revisar esse diagnóstico periodicamente. A farmacoterapia, isoladamente, geral, ela é insuficiente para a maioria dos quadros. Você deve integrar a abordagem psicofarmacoterápica com psicoterapias individuais, de grupo, propostas de reinserção social para esses pacientes. Um outro terceiro ponto que Jennicke traz é a questão do momento que você está iniciando a psicofarmacoterapia. Você pode estar iniciando ela num quadro agudo, numa unidade de emergência, onde o paciente chegou numa crise psicótica, uma crise de agitação psicomotora, uma tentativa de suicídio recente, uma intoxicação por álcool e drogas. Esse é um quadro agudo, que é muito diferente de um paciente que já vinha em tratamento cronicamente e teve, por algum motivo desencadeante, uma recaída. Ou não, ele simplesmente não teve um motivo e desenvolveu um novo episódio daquele quadro que ele estava apresentando. Então é diferente você medicar uma pessoa num surto psicótico, numa crise aguda, ou uma pessoa que já vinha em tratamento crônico e de alguma maneira teve uma piora do quadro, há uma necessidade de readequação da terapêutica. A terapêutica deve ser sempre naquela benefício, risco-benefício. Então, muitas vezes me perguntam, professor Mário, e como é que é a situação em relação a mulheres grávidas? Existem fármacos hoje que têm mostrado que não aumentam o risco de teratogenicidade para o bebê no seu desenvolvimento, principalmente no segundo e terceiro trimestre, onde eles mostram uma eficácia e um risco pequeno. Alguns outros fármacos que, às vezes, mulheres estariam usando, teriam um risco muito maior no desenvolvimento daquela criança e até mesmo na amamentação posterior. Então, poder avaliar a questão da doença mental, dos riscos que existem para aquela paciente e dos riscos no desenvolvimento de uma criança, por exemplo. Então, em todos os sentidos, avaliar isso é importante. A resposta pregressa é algo bem importante também. A gente ter claro de que
o paciente ele vai ter respondido anteriormente a algum fármaco, isso é um indicativo de que ele tem uma tendência maior a se dar bem, a ter uma eficácia maior, a tolerar melhor um determinado tipo de medicamento, um determinado tipo de grupo farmacológico. Isso, às vezes, se dá também do ponto de vista familiar. A genética dos familiares de primeiro e segundo grau próximas predispõe que também, se alguém da família respondeu bem a um antidepressivo, bem a um antipsicótico, né, a mãe, o pai, os irmãos, né, parentes próximos, sem dúvida que isso predispõe que aquele paciente também tenha uma boa resposta àquele tipo de fármaco. Então, é importante escolher, dentro daquele diagnóstico, daquela síndrome, um sintoma-alvo, principalmente aquele que traz mais prejuízo, mais sofrimento para o paciente, e a partir daí poder monitorizar isso como uma forma de avaliar se ele está tendo uma resposta ao tratamento ou não. Nós temos, do ponto de vista mais especializado, uma série de instrumentos, escalas, que a gente consegue quantificar os principais sintomas, né, e a partir daí avaliar as respostas terapêuticas para depressão, para ansiedade, para transtorno obsessivo compulsivo, para sintomas psicóticos positivos, delirantes, ou sintomas psicóticos negativos, né? Todos esses quadros, eles podem ser monitorizados para ver se o paciente está respondendo ao tratamento ou não. E também nós temos instrumentos que vão ajudar a você monitorizar o aparecimento de eventos adversos. Nós temos alguns fármacos que vão ter alguns eventos adversos graves, que têm que ser monitorizados periodicamente. Um exemplo deles é um dos mais importantes antipsicóticos, que é a clozapina, que é extremamente eficaz em muitos casos de esquizofrenia refratária, mas requer uma monitorização, né, do sistema hematológico para observar se a série branca ao longo do tratamento não sofre um risco de desenvolver uma aplasia medular. Então o paciente tem que, durante vários meses, fazer exames semanais de sangue para ver se o fármaco não está desenvolvendo efeitos adversos significativos no sistema hematológico. Então, esse tipo de coisa traz a necessidade de monitorizar a evolução de efeitos adversos, né? Do ponto de vista diagnóstico, né, a gente já falou claramente para vocês, tirar crenças erradas do paciente sobre a doença, trazer a psicoeducação, integrar as abordagens farmacológicas com psicoterapia e, de alguma maneira, melhorar a participação do paciente no seu tratamento, que aumenta a sua aderência e a sua autoestima, né? O clínico vai receber perguntas do paciente, né? Por exemplo, o que eu tenho? O que está acontecendo comigo? Eu vou ter que tomar esse remédio para o resto da vida? O que o remédio vai me trazer de prejuízo? Eu vou ficar dependente desses remédios? Quer dizer, você deixar claro de que o quadro não é um quadro que vai gerar dependências, os fármacos, a maioria deles não gera dependência, né? Os fármacos com tarja preta, benzodiazepínicos principalmente, é os que vão ter maior risco de dependência. Antidepressivos, em geral, não geram dependência. Antipsicóticos, estabilizadores do humor, não geram dependência. Tá? Então, você deixar claro, trazer uma orientação para o paciente no início em relação ao diagnóstico e ao tratamento é importante. Falamos da questão do tratamento em fases diferentes, aguda e crônica. A pessoa que está num primeiro episódio ou aquela pessoa que já teve múltiplos episódios, são abordagens bem distintas. As questões ligadas a alguns tipos de doença, como, por exemplo, pacientes cardiopatas. Tem fármacos que vão mexer com o sistema de condução cardíaca. Função renal, função hepática deve ser monitorizada periodicamente. Se o paciente já tem doenças nesse sentido, é fundamental que seja visto. A questão da idade do paciente. É diferente medicar uma criança e um idoso, né? Uma mulher, o ciclo pré-menstrual tem influência, a menopausa vai ter influência. Nós temos pacientes que são metabolizadores mais rápidos das drogas, né? O custo da medicação, são fármacos muito caros, a pessoa pode manter aquele tratamento, o sistema de saúde disponibiliza pela medicação de alto custo. Então, são várias questões que devem ser levadas em relação a populações especiais e a combinação com outros fármacos, né? A questão familiar genética, nós temos hoje a questão muito forte da farmacogenética. Quer dizer, você poder, de alguma maneira, ter claro de que tipo de paciente você está tratando, se ele tem uma história familiar daquela doença, se você tem pacientes na mesma família que já usaram fármacos semelhantes, né? Então, considerar o tipo da doença, o tipo de comorbidade,
o tempo de tratamento, né? E a questão da participação da família também nessa resposta vai ser bem importante. É importante a gente ter esse sintoma-alvo, como a gente já falou, e a gente vai ter preditores, né? Você vai ver que alguns pacientes, quando começam a responder por alguns sintomas, né, de depressão, de ansiedade, os sintomas ligados principalmente à área da cognição e à área de senso-percepção em pacientes psicóticos começam a melhorar, você vai ver que é uma predição de resposta, e isso existem marcadores também biológicos para a gente fazer essa predição de resposta, né? E alguns sintomas, dependendo da pessoa, vão melhorar antes que os outros, né? Então, você poder monitorizar esses efeitos adversos e essas respostas terapêuticas é fundamental. A gente pode dizer que o próprio médico é, na maioria das vezes, fundamental para que o paciente confie naquela terapêutica. Balentin já dizia no século passado, né, de que o próprio médico é o tratamento mais utilizado na prática médica. Quer dizer, a boa relação médico-paciente, a confiança, a informação e a experiência que o médico passa, né, sem dúvida já vão ter um efeito placebo naquela prescrição muito significativo. Nós vamos ver que alguns médicos têm efeito placebo maior do que outros. Você poder desenvolver isso, principalmente no início da psicofarmacoterapia, onde o paciente ainda não tem uma resposta terapêutica, ele vai ter os efeitos adversos. A resposta terapêutica de psicofármacos, em média, vai começar depois de 2, 3, 4, às vezes 6 semanas, você poder ter realmente esse potencial de passar segurança, tranquilidade e esperança para o paciente manter a aderência ao tratamento é fundamental. A gente vê que, como William Osler já dizia no século XIX, um clínico jovem inicia sua carreira com 20 drogas para cada doença, e o médico velho termina sua carreira com uma droga para 20 doenças, né? Quer dizer, a gente pode dizer que a gente, conhecendo os medicamentos e conhecendo as doenças, você vai poder talvez ter fármacos específicos para doenças específicas e, mais do que isso, ter um medicamento específico para cada indivíduo, porque a farmacogenética, com os conhecimentos atuais, vai trazendo também essa direção. Hollister já dizia que nós não devemos escolher uma droga entre tantas no desorientador arsenal de drogas disponíveis para se tentar tratar determinado paciente. Que aprender a usar bem algumas poucas drogas, ao invés de aprender pouco sobre muitas. Acho que isso é um conceito bem interessante, porque nós temos um arsenal terapêutico muito grande. Então, se você conseguir conhecer bem os efeitos adversos, as interações farmacológicas, a farmacocinética, a farmacodinâmica de alguns medicamentos de cada grupo, vai ser muito mais útil na sua prática clínica do que conhecer muito sobre poucas drogas, né? Então, quer dizer, conhecer muito sobre muitas drogas é o melhor. Agora, se você conhecer pouco sobre muitas drogas, às vezes você não consegue efetivar a prática clínica, né? A questão das doses é fundamental. Nós vamos ver que um dos erros mais comuns que eu pego na minha prática clínica é colegas que submedicam os pacientes. Aí não tem resposta clínica, trocam de remédio, né? Os pacientes mantêm a sua sintomatologia, é que a gente chama de sintomas residuais. Sintomas residuais são uma bola de neve, que eles tendem aí se acumulando e desenvolvendo de novo a doença. Tempo inadequado de tratamento, usa por um período curto e rapidamente troca os medicamentos, né, por outros medicamentos, usando em dose baixa por pouco tempo. É o que a gente vê mais comumente que os colegas clínicos gerais e também até mesmo alguns colegas especialistas fazem na prática clínica. O William Osler dizia, né, a não ser que você seja um pesquisador, você não deve tentar iniciar a usar drogas que ainda não têm realmente uma eficácia comprovada, que foram recém-lançadas, que estão sendo testadas em países de terceiro mundo, que ainda não tiveram aprovação e uma documentação clara em países que já vem pesquisando a droga há mais tempo, né? Claro que se você for um pesquisador, você vai acabar tentando descobrir fármacos mais eficazes, mais modernos, mas o clínico geral não deve tentar ser um prescritor de ponta, ele deve buscar usar aqueles medicamentos mais eficazes, mais consagrados, que têm mostrado a sua eficácia há mais tempo, com um maior conhecimento das substâncias. Essa sigla em inglês, Avoid Mistakes, ela traz assim, alguns conceitos sobre interações de drogas. Quer dizer, o paciente tem alergia, usa fármacos antialérgicos, antihistamínicos, vão pensar que vai haver interação. O paciente vem usando vitaminas, ervas,
compostos homeopáticos. Ah, mas é natural, professor. Mas as substâncias naturais também interagem de uma maneira muito significativa com alguns medicamentos. Drogas muito antigas são aquelas que têm maior espectro de ação, elas vão ter uma tendência maior a interagir com outros fármacos. Então, está sempre atento a essas interações. E a questão de dependência. O paciente é dependente de álcool, é dependente de drogas, de abuso, como maconha, cocaína, crack, anfetamínicos. Né? Então, a gente tem que ter claro que isso também vai trazer problemas importantes de interação. E a questão genética, quer dizer, existem problemas na família que possam ter relação com alguma das medicações prescritas. Aí você evita erros se você segue mais ou menos isso na sua anamnese antes de prescrever um psicofármaco. A interação vai trazer, por exemplo, a fenacetina, né, que é um fármaco bem interessante, mostrou que na interação com pacientes fumantes, né, acabavam tendo níveis de liberação, né, níveis de concentração plasmática muito diferentes, os não fumantes, que tinham um pico cerca de 2 horas após a administração, e os fumantes não conseguiam ter esse pico na interação da fenacetina com o tabaco. Né? Então, mostrando realmente o prejuízo que interações trazem quando a gente não leva isso em consideração. As interações vão ter que ser feitas periodicamente. Né? Se o paciente, por exemplo, estiver usando 2 medicações do grupo dos anticonvulsivantes, antibióticos, digoxina, anticoagulantes com varfarina, amiodarona ou antidepressivos, principalmente os mais antigos, tricíclicos, nós vamos ver que existe um risco de interação importante. Você consultar textos de referência, né, farmacologistas, especialistas, a gente está à disposição para esclarecer algumas dúvidas que possam haver para diminuir esse risco de interação na prática clínica. Fundamental para todo clínico é ter bons conhecimentos de farmacologia. Então, quer dizer, vocês revisarem a farmacocinética. Antes de prescrever um fármaco, conhecer a farmacocinética, né, desse paciente e principalmente do fármaco que vai agir nesse paciente. Né? Qual é o objetivo farmacodinâmico que você tem com aquela prescrição, tá? E buscar fontes de informações, como a gente já viu, confiáveis. Quer dizer, na farmacocinética você vai revisar, né, qual é o tempo de absorção, como é que se dá a absorção daquele fármaco, como é que ele é distribuído, se ele passa realmente a barreira hematocefálica, quanto tempo vai passar, a biotransformação citocromo CP450, né, quais são as enzimas que vão ser afetadas, a excreção é predominantemente renal, como é que está a função renal desse paciente. E revisar todos os aspectos de farmacodinâmica, de modo de ação, de fatores que interagem no efeito das drogas desse paciente. Né? Então, você ter claro isso, certamente você vai não sobrecarregar o fígado de um paciente, né, dando fármacos que eles já vão ser responsáveis pela mesmo citocromo CP450, né, de alguma maneira prevenir que essa sobrecarga hepática traga danos a médio prazo, já que os pacientes vão ter que usar esses fármacos a médio e longo prazo. Conhecer os principais neurotransmissores, né, como é que eles realmente vão modular o comportamento, o papel da serotonina nos transtornos afetivos do humor, da noradrenalina, da dopamina nos antipsicóticos, acetilcolina nos fármacos que possam trazer algum benefício ou efeito adverso, e outros tantos, né, como glutamato, GABA, peptídeos, são importantes da gente revisar o papel deles na fisiopatogenia daquele diagnóstico que você está propondo. Né? Então, uma boa história, um bom exame psicopatológico, sem dúvida, vai propiciar que você chegue num diagnóstico mais correto desse paciente. Chegando a um diagnóstico mais correto, você vai poder, nessa boa relação médico-paciente, poder usar os seus conhecimentos de terapêutica e de farmacologia para poder propor uma abordagem terapêutica muito mais eficaz para esse paciente. Certo? Nós temos 4 principais grupos, talvez, de psicofármacos, poderiam ser expandidos para muitos outros: os ansiolíticos e os hipnóticos, os antidepressivos, os estabilizadores do humor e os antipsicóticos. Se a gente for ver na evolução da história dos tratamentos farmacológicos, os antipsicóticos, eles têm, como eu disse, um boom nos anos 50, né, e depois, nos anos 60, começam realmente a entrar na prática clínica. A clozapina é esse fármaco bastante eficaz, que tem que ter essa monitorização hematológica,
ela foi proscrita depois de iniciada nos anos 70 e volta com toda a força nos anos 90. Muitos outros antipsicóticos de segunda geração, chamados atípicos, surgem nos anos 90, né? E a gente está aí usando esses fármacos para tratar não só os quadros psicóticos esquizofrênicos, mas quadros psicóticos agudos, quadros psicóticos afetivos, né? E até mesmo quadros afetivos como coadjuvante que mostram uma eficácia desses fármacos. Eles têm afinidades muito distintas pelos receptores. Você conhecer a afinidade pelos receptores vai focar muito mais na sintomatologia, no diagnóstico objetivo que você venha a ter. A gente vai ver claramente que os antipsicóticos convencionais, eles vão ter vias bloqueadas, diminuindo principalmente os sintomas positivos. Tá? Os antipsicóticos atípicos, além de bloquearem as vias dopaminérgicas, eles também agem como antagonistas serotonérgicos e aí vão melhorar não só os delírios, alucinações, que são chamados sintomas positivos, mas os sintomas negativos do paciente, isolamento social, desânimo, perda de interesse ou prazer, que mimetizam sintomas depressivos no paciente psicótico. Eles mostram uma eficácia por também agirem no sistema serotonérgico. Falando de depressão, a gente vai ver que as depressões, aqui vocês têm diagrama de circuitos neuronais normais, vocês veem as conexões sinápticas, e aqui o de um deprimido, onde há perda dessas conexões, né? Muitas vezes o estresse da depressão, os episódios recorrentes, a cronicidade, alteram as neurotransmissões, aumentam o glutamato, aumentam os esteroides tipo glicocorticoides, óxido nítrico, diminui os fatores tipo BDNF, e com isso há um empobrecimento nas redes neuronais do paciente depressivo. Os antidepressivos que melhoram a serotonina, a noradrenalina, de alguma maneira fazem novas conexões nesses quadros que estavam disfuncionais e o paciente retoma a sua vida normal, a sua sintomatologia, a sua reinserção social. Esses fármacos eles vão ser de vários subtipos, nós não vamos nos ater aqui de estudar cada um deles, né, do ponto de vista específico do seu mecanismo de ação, mas todos vão tender a estimular a neurotransmissão de diversas formas, ou a metabolização, né, dos neurotransmissores, facilitando a transmissão sináptica, né? E a gente vai ver claramente de que, no caso dos antidepressivos, que também iniciaram nos anos 50, 3 grandes grupos: inibidores enzimáticos, inibidores da recaptação de serotonina e antagonistas de receptores, vêm se desenvolvendo ao longo do tempo. Os IMAL acabam entrando um pouco em desuso, já que os últimos aqui acabavam não sendo tão eficazes. Os primeiros têm uma limitação de uso devido à interação com tiramina. A gente acaba focando muito mais nos antigos tricíclicos e nos atuais seletivos da serotonina, tipo fluoxetina, escitalopram, paroxetina, citalopram, sertralina, e dos duais, né, que agem tanto na serotonina como na noradrenalina, como a venlafaxina do loxetina. Tem os bupropiona também, que pode agir nesse nível, e os antagonistas, né, no caso, no nosso meio ainda usamos bastante a mirtazapina, o antagonista alfa-2. Eles vão ter graus diferentes de seletividade em relação aos neurotransmissores, e a gente vai ver que vão ter efeitos adversos, que vão ter que ser manejados, como eu disse, no início, principalmente dores de cabeça, mal-estar digestivo, um pouco de ansiedade, né, agitação. Os seletivos da serotonina dão uma certa disfunção sexual no início também. Podem ser administrados em horário inadequado, podem dar insônia também. Né. Mas o importante é dizer que se você pega, por exemplo, um antidepressivo antigo, como a imipramina, e você vai administrar aqui por mais de 100 semanas, você vê que a resposta e o risco de uma recorrência é muito menor, né, num quadro depressivo do que um indivíduo que tomou um comprimido de placebo. Então, apesar de todos os efeitos adversos, as limitações de uso, em pacientes depressivos moderados a grave, fármacos até mesmo antigos, como a imipramina, um tricíclico, mostram uma eficácia muito significativa, prevenindo a recorrência, né? Agora, do ponto de vista de depressão, a gente vai dizer que só 2/3 das depressões moderadas acabam respondendo ao tratamento, né? Desses 2/3, ainda 10% vão ter recaídas. 1/3 não vão responder ao tratamento inicial,
que seria de 8 semanas. E você vai ter que manter eles ainda por um longo período para manter esse risco de não recaírem a médio prazo. Então, mostrando que os fármacos mexem com o sistema nervoso, recuperam as neurotransmissões. Aqui tem um tratamento num PET, mostrando áreas que estavam desativadas no paciente depressivo, que após o tratamento voltam a ser reativadas, ficando de modo muito semelhante ao indivíduo saudável. Então, realmente, os antidepressivos funcionam se você indica eles de maneira adequada, em dose adequada, por tempo adequado. Estabilizadores do humor, eles são, como o próprio nome diz, para estabilizar quadros do humor em episódios maníacos ou hipomaníacos. Então, a carbamazepina, foi um dos primeiros disponíveis no sistema de saúde, o ácido valproico, o divalproato de sódio, o carbamazepina, são os principais estabilizadores do humor na prevenção de novos episódios maníacos, grandiosos, eufóricos ou irritáveis em pacientes bipolares. Em geral, um paciente bipolar não vai usar somente um estabilizador do humor, ele vai precisar em algum momento usar um antipsicótico para as crises maníacas psicóticas, ele vai ter que usar antidepressivos, porque a maioria das vezes o paciente vai ter episódios depressivos nessa oscilação entre o polo depressivo e o polo eufórico. E muitas vezes a ansiedade também vai tomar conta e ele vai precisar usar algum ansiolítico para isso, além de estabilizador de humor de base. Então, em média, os pacientes aqui bipolares vão usar 4 medicamentos. Quer dizer, a polifarmácia é mais uma regra do que uma exceção. Por quê? Porque essa oscilação entre eutimia, que seria o normal, caindo para depressões maiores, indo para euforias, chamadas hipomanias, menos que maníaco, radical grego hipo, até manias francas psicóticas, gera oscilações de humor de uma maneira semelhante a esses gráficos aqui. A vida do indivíduo fica que nem a montanha russa, ele sobe e desce. Então, para manter ele na eutimia, você vai ter que usar estratégias terapêuticas bem interessantes que ajudam muito o paciente a ficar estável e a se reinserir socialmente, recuperar sua função pessoal, trabalho, afeto, etc. Mas para isso é um trabalho aí para especialista, não é uma abordagem para o clínico geral. As razões mais comuns de descontinuação, em geral, esses fármacos vão dar ganho de peso e um pouco de sedação também. Então, manter a aderência do paciente é fundamental, mesmo com alguns efeitos adversos bem frequentes. Os benzodiazepínicos, para nós concluirmos, eles realmente foram desenvolvidos para trazer essa questão terapêutica, com vários efeitos ansiolíticos muito significativos, são sedativos, usados em anestesiologia, tem o papel anticonvulsivante também importante, e são relaxantes musculares. A maioria deles tem esses efeitos importantes, como hipnóticos também, e isso ajuda realmente muitos pacientes. Mas o risco de um uso a médio e longo prazo, de cronicidade, também traz um potencial muito grande de abuso, de dependência desse fármaco em muitos pacientes. Importante para a gente concluir, pessoal, é de que os fármacos são importantes na prática clínica, são eficazes, eles promovem saúde mental em pessoas que estão adoecidas, nos diversos diagnósticos que nós estamos vendo no curso. É importante que a gente tenha a noção que a psicofarmacoterapia vai promover a saúde mental, prevenir a evolução e a cronicidade das doenças, mas para isso nós temos que capacitar profissionais como vocês que conheçam mais sobre a indicação dos fármacos, que conheçam principalmente o diagnóstico desses quadros, para precocemente tratar esses quadros. Para isso a gente precisa ampliar nossas unidades ambulatoriais, a rede de saúde mental, ter uma abordagem integrada, multidisciplinar, entre médicos, psiquiatras, clínicos gerais, profissionais de saúde mental, que possam complementar essas abordagens e promover a saúde mental, orientando o paciente, orientando a família e psicoeducando a todos, para que realmente a saúde mental não perca essa batalha que ainda está perdendo para a doença mental, principalmente no nosso país, com a falta de profissionais, a falta de capacitação e principalmente a falta de rede no sistema de saúde integrada, abordando esses quadros de maneira baseada nas evidências, como a gente viu aqui hoje. Nesse livro aqui, pessoal, que vocês podem baixar gratuitamente, só colocar o meu nome e a editora, que é a editora Intec, é um livro sobre clínica, pesquisa e tratamento, abordagem dos transtornos afetivos, editado por essa editora europeia. Vocês podem baixar gratuitamente o livro todo, com várias abordagens farmacológicas
sobre os quadros afetivos ou capítulos específicos que vocês tenham interesse. Eu estou à disposição também de vocês no meu e-mail, juliano@fmrt.usp.br, ou agora também, nesse período que eu estiver no exterior, nesse outro e-mail, mario.juliano@kcl.ac.k. Obrigado pela atenção de vocês e mantenham contato.